choro, mas sigo o caminho. Dores que curam com o tempo, provas que vêm me dar vigor, noites longas eu vou passar, triste, mas tenho esperança, cansada, mas eu me levanto. A dor não vai tirar a paz, não vou deixar ninguém me abater. Não vou parar, nunca desistir, nunca olhar atrás, eu vou chegar. Estou em pé, vou continuar. Tenho alguém por mim que é fiel a mim, mesmo a batida, mas não destruída, sozinha, mas acho coragem para vencer o mal contra mim. Não vou pensar na dor ou desistir. Não vou parar, nunca desistir, nunca olhar atrás, eu vou chegar. Estou em pé, vou continuar. Tenho alguém por mim que é fiel a mim, acima dos problemas, mais que meus olhos podem ver. Sei que Deus pode me fortalecer. Boa noite, amados. Gostoso nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Estamos juntos aqui. Que bom conseguir ver alguns de vocês aqui, né? Tô vendo por aí a Dona Arlete, Dona Anne Raquel, Dona Lourdes, quem mais? Olha quem chegou, Dona Ednei. Boa noite, Dona Ednei, a Terezinha. Cadê a Dona Ana? Tá por aí também? Sei que a Dona Elisete também deve estar por aí, né? Que bom nós meditarmos um pouquinho na palavra e estarmos separando esse tempo para juntos como igreja, estarmos reunidos mesmo que seja virtualmente, né? Deus abençoe sua vida. Queria convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o texto que nós vamos meditar nessa noite é Isaías capítulo 40 e nós vamos ler dos versos de 21 a 31. Isaías capítulo 40 e nós vamos ler aí
dos versos de 21 a 31. Diz assim: acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopram sobre eles o vento, os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto daqui a pouco, mas que você esteja aí ouvindo essa canção que eu vou colocar, esteja preparando o seu coração para o que Deus vai falar nessa noite. Amém? Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, és minha salvação. Detivestes o sol, do céu o fogo desceu. És um Deus que me salvou, és um Deus que me criou, és um Deus que me cura. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem envolver, quero te ver. E em teus braços
se chama Aumenta a Minha Fé, de David Keelan. Não sei quantos conheciam, mas ela é muito interessante, porque ela vai nos trazendo, né, vai citando aí situações, fatos que Deus fez e que muitas vezes a gente se esquece, né? E isso faz revigorada. Bom, irmãos, nesse texto que nós lemos, queria que nós pensássemos um pouquinho nesse texto aí. Nesse texto, o profeta Isaías, ele estava falando para o povo de Judá, que estava lá no exílio, né? E aí esse povo estava assim, bem desanimado, bem triste, bem carente, né? E estava se envolvendo com coisas que não eram concernentes à verdade, não eram coisas verdadeiras do reino de Deus, estavam se envolvendo com idolatria, com mentiras, né? Com politeísmo, com aquela vida vazia, com falsos deuses, com mentiras, na verdade, né? Então, o principal objetivo do capítulo aí de Isaías, desse capítulo 40, é justamente alertar o povo, que o povo estava se desviando, né? Então, nesse texto, Isaías vai conclamar esse povo aí de Israel a depositar sua esperança unicamente em Deus, e não nos homens, e não na força humana. Então, eu queria que a gente dividisse esse texto que nós lemos em duas partes. A primeira parte vai aí do verso 21 até o verso 26. E nesse trecho aí que nós podemos dividir, fazer essa divisão, o profeta vai falar da grandeza de Deus, da majestade do nosso Deus, do Criador, do verdadeiro e único Deus, né? Então é como se Isaías estivesse tentando trazer à memória daquele povo quem era o Deus verdadeiro, quem era o Senhor, aquele que criou todas as coisas, que fez o universo, que estava no controle de todas as coisas, né? Então você vai ver aí do verso 21 ao 26, então ele fala assim: acaso não ouviram, não entenderam, estão surdos, né? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra, para ele as pessoas lá embaixo são como gafanhotos. A grandeza de Deus é tamanha que ele olha para nós lá de cima do seu trono e nós somos como gafanhotos para Deus, né? Tamanha é a grandeza do nosso Deus. Deus é quem levanta príncipes, né? Deus é quem abate quem ele quer. E olha que interessante, eu gosto muito desse verso 26 aqui, que diz assim: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome, né? E olha o verso 26 ainda. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ou seja, nenhuma das estrelas ousa se ausentar diante desse Deus tão maravilhoso e desse poder que ele tem de chamar cada estrela pelo nome. Você já parou para olhar aí o céu? Você já conseguiu ver as estrelas? Será que você sabe o nome de cada estrela? Nós não sabemos, nós não temos esse poder, né? Mas Deus tem. Deus chama as estrelas, cada uma delas comparece, nenhuma delas ousa se ausentar da presença desse Deus tão maravilhoso, né? Então é como se Isaías falasse assim: ei, vocês que estão aí seguindo outros deuses, seguindo idolatria, partindo para outras coisas que não agradam o Senhor, ei, volta, volta. Olha esse Deus maravilhoso, esse Deus que fez todas as coisas. Levanta os olhos e veja quem é o verdadeiro Senhor na sua e na minha vida, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus libertador, o nosso Deus transformador, aquele que, assim como faz com as estrelas, fez com o povo de Israel, faz comigo e com você. Aquele que um dia chamou eu e você pelo nosso nome, para quê? Nos chamou para que vivêssemos uma vida ao seu lado, uma vida digna, uma vida verdadeira, né? Que nos transportou. A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus foi lá, pela sua graça e misericórdia, nos salvou. Esse é o nosso Deus.
Então eu queria que você pensasse nessa noite que eu e você não servimos a um Deus pequeno. De forma nenhuma. Eu e você servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que ama cada um de nós de uma maneira muito especial. Sabe o que é pequeno muitas vezes? A minha e a sua fé no poder e na grandeza desse Deus. Pequeno é muitas vezes o que nós retribuímos a Ele com as nossas vidas, né? Eu queria que nós pensássemos, né? Nós temos vivido um tempo de pandemia, um tempo em que nós estamos, entre aspas, isolados e, entre aspas, muitas vezes a gente se acha preso em casa. Não gosto muito dessa palavra preso, porque a nossa casa não deve ser encarada como uma prisão, de jeito nenhum. Nosso lar é um lugar de bênção, né? Mas a gente tem esse Deus maravilhoso e esse mundo que não tem. Ou esse mundo que vive seguindo mentiras, que vive seguindo falsos profetas, falsos mestres, falsos ídolos. Nós temos um Deus que é verdadeiro, um Deus que cuida de nós, um Deus que é eterno, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso. Temos ou não temos? Nós temos. E muitas vezes a gente precisa também, como a igreja aqui estava sendo, como esse povo estava sendo recordado aí por Isaías, a nossa igreja, a igreja de Cristo, não a Cieba, mas a igreja de Cristo Jesus, precisa ser relembrada de quem é o nosso Deus. E o que esse Deus significa para cada um de nós. O mundo, ele pode estar entregue à própria sorte. O mundo pode estar aí, né? Sem esperança, sem expectativa, mas eu e você não estamos. Nós estamos guardados, estamos protegidos pelas mãos do nosso Deus. Então, nesse primeiro momento, a ideia de Isaías aí é relembrar esse povo que tinha abandonado a sua fé e que estava sem força, porque tinha abandonado a sua fé, tinha abandonado o seu Deus e estava sem forças. E a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é o eterno para você? Quem é esse que você chama de Pai? Quem é esse que você e eu dizemos conhecer, chamamos de Pai? Quem é Ele para você e para mim? Veja que esse verso diz que nenhuma estrela ousa se ausentar. Nenhuma estrela ousa se ausentar. E quantas vezes nós nos ausentamos da presença de Deus? É ou não é? Não se ausente da presença de Deus. Esse Deus ama você, esse Deus ama a mim, esse Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. A maior delas já nos foi dada, que é a salvação, né? Então, que nós possamos recordar esse amor, recordar esse cuidado, recordar essa grandeza desse Deus tão poderoso, que fez todas as coisas, que vive, que reina na minha e na sua vida. Na segunda parte do texto, que vai aí dos versos 27 a 31, o profeta Isaías, ele quer levar o povo a uma reflexão. Por quê? Porque as pessoas estavam indagando se Deus tinha se esquecido deles. É como se o povo estivesse lá no meio do exílio e aí eles estivessem falando assim: Senhor, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor não se importa. Sabe essas coisas assim que só aquele povo faz? A gente não faz, a gente não costuma fazer isso, né? Muitas vezes a gente também faz. Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente questiona Deus, né? E aí, a partir daí, Isaías começa a trazer à memória dos irmãos alguns atributos de Deus, que eu gostaria que nós recordássemos. Isaías traz à memória alguns atributos, como o compromisso de Deus, a fidelidade de Deus, a lealdade de Deus ao seu povo. Isaías vai trazer aí nesse texto tudo isso, né? Então vamos ler aí dos versos de 27 a 31. Como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria.
Olha o que Deus faz. Deus dá força ao cansado e vigor aos fracos. Deus é aquele Deus que dá força ao cansado e vigor aos fracos. Então, Isaías, nesse trecho aí, ele está tentando devolver para o povo a esperança. Esse povo estava sem esperança. Esse povo estava se sentindo abandonado. Muitas vezes, eu e você também nos sentimos da mesma forma. Em algum momento, a gente já questionou, ou a gente está questionando a Deus em muitas situações. Muitas vezes a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, que nós estamos sozinhos, que nós estamos desamparados. E aí, a gente acha que a gente não vai aguentar. A gente vai sendo levado assim à exaustão, né? E a primeira coisa que uma pessoa que está sentindo essas coisas tenta fazer ou passa, né, na cabeça por fazer é desistir. É desistir, né? Todos nós, a gente passa por dias de cansaço físico, né? Mas aí uma noite de sono, tá tudo recuperado. Esse cansaço aqui que Isaías está falando não é esse cansaço físico, é um cansaço um pouco mais profundo, né? É aquele cansaço espiritual, o cansaço da sobrecarga da vida, né? Cansaço emocionalmente, aquele cansaço emocional, aquele cansaço de lidar sempre com perdas, com frustrações, aquele cansaço de ter seus sonhos adiados ou expectativas que foram ficando pelo meio do caminho. O que nós temos vivido hoje são pessoas que enfrentam muita depressão, muita solidão, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque estão cansadas, física, mentalmente, espiritualmente, né? E aí isso parece inesgotável. E aí a gente começa a ter batalhas espirituais, batalhas físicas. A gente vai caminhando e aí às vezes a gente se sente sozinho e acha que Deus se esqueceu de nós. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está nessa situação de, entre aspas, esgotamento, a gente acaba automaticamente, eu acho que isso não é nem uma coisa pensada, talvez assim, inconscientemente, a gente vai se afastando gradativamente de Deus. A gente se afasta de Deus, né? A gente perde o hábito da oração, a gente não lê mais a palavra, a gente passa aí na igreja como sendo algum assim, um ritual, né? Eu vou só quando tem ceia, pro pastor não encher o meu saco, não brigar comigo, pros irmãos chatos não ficarem me ligando, né? E aí a gente perde a nossa fé, perde a nossa esperança, e aí a gente acaba achando que Deus se esqueceu de nós. Só que Deus jamais se esquece de nós. Deus continua ali, Deus continua o mesmo. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que nos afastamos de Deus. Então, cuidado, porque nós precisamos recordar a grandeza do Deus a quem nós servimos. Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de mim. Ele está do nosso lado constantemente. Ele quer nos fazer forte, restaurar o nosso vigor, restaurar as nossas forças, né? Com a presença dele, nós podemos vencer todas essas situações. Nós precisamos entender que em Deus nós podemos todas as coisas, né? É o que Paulo diz lá: aprendi a viver contente em toda situação, sei passar necessidade, sei viver em todas as situações, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é por ele mesmo, não é por eu mesma, é por Cristo Jesus que nos fortalece, né? Então, nós não podemos ser como Israel, que abandonou o seu Deus. O que Israel fez? Abandonou e aí começou a se envolver com coisas que não agradavam a Deus, com mentiras, com idolatria, e foi se afastando cada vez mais. Deus não quer isso. Nós precisamos vigiar e estar ao lado do nosso Deus. Senhor, olha, eu estou me sentindo fraco, estou me sentindo cansado, me ajuda. Me ajuda. Liga para alguém, pede para orar com você. Irmãos, quantas vezes a gente pode pegar o telefone? Temos essa facilidade hoje. Pastor, ora comigo. Pastor, ora por mim. Não quer pedir para o pastor? Pede para Terezinha. Pede para um outro irmão que você tenha confiança, né? O importante é
não permanecer sozinho e ter a certeza de que você não está sozinho e não permitir que essas situações nos afastem do nosso Deus, né? Isaías termina dizendo aí que Deus nos faz como, olha que interessante, nos últimos versos aí, né? Os que confiam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. A águia é um animal, é um pássaro que voa muito alto, né? Ele é um pássaro que voa muito alto. E se você estudar um pouquinho sobre a águia, ela voa alto e ela tem um rumo definido. Ela tem uma meta, ela tem um foco. É por isso que ela voa alto, né? E Deus nos chamou para voarmos alto como as águias. Deus nos chama para voarmos altos como águias. Mais alto do que a nossa mente possa imaginar, mais alto do que a nossa força possa nos fazer pensar que a gente vai alcançar ou não. Então que você busque em Deus revigorar a sua fé, revigorar a sua dependência nele, revigorar a sua alegria, né? E esperar em Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas o que eu sei é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E que ele tem coisas grandes para cada um de nós. Basta a gente obedecer, andar na verdade dele, ter paciência, né? Obedecer os seus princípios e buscar cada dia mais intimidade com ele. Veja, guarde isso. As estrelas não ousam se ausentar. Então que eu e você sejamos como as estrelas e que a gente não ouse se ausentar da presença de Deus. É tempo da gente se voltar para Deus, descansarmos em Deus, dependermos de Deus e prosseguirmos na força do seu poder, né? Não permita que as tristezas, que as dúvidas, que a insegurança tome conta do seu coração. Lembre o Deus que você serve. E lembre que você é amado do Senhor. Que ele tem coisas grandes para você. Não permita ficar um dia fora da presença desse Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o seu poder é tremendo. Obrigado porque nós temos um Deus, servimos ao Senhor, que é tão poderoso. Nós não temos uma mente capaz de imaginar o teu poder. Por isso, o Senhor nos leva a dependermos de ti cada dia mais nas nossas vidas. E cada dia mais te buscarmos em espírito, em verdade, buscarmos crescer em poder, em estatura e graça diante do Senhor. Fica Deus conosco nessa noite. Nos dá, Senhor, uma noite de sono tranquila e que nós possamos, Senhor, depender de ti em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar mais uma canção, que você possa estar aí dividindo conosco o seu pedido de oração, para que a gente possa interceder uns pelos outros. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus.
continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler os pedidos aqui, irmãos. Faz tempo que eu não leio os pedidos, né? A Terezinha agradece por tão grande amor de Deus por ela. Muito bem. O que mais? A dona Nilva pede oração pelas famílias e pela sobrinha Carol, que está com Covid. Vamos orar. Vamos orar, né? A Ednei agradece a Deus todas as bênçãos e pede oração pelo Raul constantemente. Vamos orar pelo Raul e pela família da Edenilce, né? Thalia pede por ela, pela ansiedade que está atacada, não é só a sua, meu bem. Né? Muitas pessoas têm sofrido aí com ansiedade nesse período. Que mais? Pelos amigos, familiares que ainda não conhecem a Jesus. E agradece a Deus por tudo que tem feito. A dona Laura agradece pelo cuidado e pede mais fé. A dona Arlete pede pelo Brasil. O que mais? Pelos governantes, pela saúde dos enfermos, pela economia. E eu peço pelo seu ouvido. A dona Rebeca agradece a Deus pela família, pede pela igreja e pede também pela família. E a Elisete, falei com ela à tarde, ela agradece aí, né, pela recuperação da nora, que já está bem, está caminhando. E pede oração pela saúde dela, vamos orar por ela também, pelo seu Araújo também. Amém, irmãos? Olha, quero desafiar você, sempre faço esse desafio aqui, mas até hoje não recebi nenhuma ligação, hein? Mas enfim, o desafio é o seguinte, você escolhe aí algum pedido. Lourdes, pulei o seu, onde está o seu? Não achei, alguém me ajuda aí. Lourdes, cadê o da Lourdes? Não posso pular o da Lourdes. Cadê o da Lourdes? Não tá aparecendo aqui pra mim. Agradecer por tudo que Deus é. É isso, Lourdes? É isso? Desculpe, querida. Esse computador é maluco. Eu queria desafiar você a escolher aí alguém. Entrar em contato com essa pessoa amanhã. Seja pelo WhatsApp, seja por telefone, de alguma forma, mandar um sinal de fumaça, mas orar com essa pessoa. É importante que nós, como igreja, nesse momento, estejamos juntos, mesmo que virtualmente. Mesmo que virtualmente, que a gente possa demonstrar esse amor, né? E nos fortalecer, caminharmos juntos. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse período. Senhor, nós colocamos esses pedidos nas tuas mãos, pedidos de agradecimento, pedidos de fé, pedidos, Senhor, pela situação em que vivemos, economia, pelo país, por tantos doentes, tantas famílias enlutadas. Oh Deus, nós cremos que há um propósito para todas essas coisas que temos enfrentado e confiamos em Ti. Mas queremos te clamar pela tua misericórdia nas nossas vidas, nas nossas mentes, pelo teu amor, porque ele realmente nos constrange. Fica conosco, Senhor, e aumenta a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque temos uns aos outros. Obrigado porque, como igreja, nós podemos caminhar juntos, rumo ao alvo, que é estarmos um dia na tua presença, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a dependermos de ti cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Deus abençoe você, irmãos. Muito obrigado por mais esse momento juntos aqui. Quarta-feira o irmão Aldo está com vocês. Se você ainda não fez a sua tarefa lá da escola dominical, faça, né? Domingo o pastor vai estar postando mais uma aula. Faça aí a sua tarefinha. Dedique-se à palavra do Senhor, dedique-se a esse privilégio que nós temos de conhecermos o Senhor Jesus, caminharmos com Ele, buscarmos Ele, tá? Esse é um privilégio. Deus abençoe você e confie nesse Deus tão maravilhoso.